nesse nome, imagino que deveria ser conhecido, o nome Sérgio Marquina. Já ouviram falar desse nome? Sérgio Marquina? Eu tenho que advertir vocês que no começo desse sermão, esse sermão não tem spoiler, tá? Eu vou dar alguns spoilers da La Casa de Papel, do Sérgio Marquina, o nome do personagem, é o nome do personagem fictício, o professor. E nós estamos no tempo, semana nós tivemos infelizmente mais um ataque a colégios, a escolas, de pessoas que justificaram os seus atos por sofrerem de alguma forma bullying no passado. Na minha época, quando eu estudava, não existia bullying, é uma coisa nova para mim, tentando me adaptar para a ideia do bullying, mas na época que eu estudava não existia isso. Bullying era quando a bola passava por meio das pernas lá no recreio, aí todo mundo era bulado ali, não tinha o que fazer, eles apanhavam nessa igual impiedade, e depois ia mandando, não contava com a mãe, se contasse apanhado em casa, era coisa o rosto passava, esperava. O tempo mudou, nós estamos vivendo essa realidade. O seriado da Casa de Papel não é original da Netflix, é utilizado na Netflix, uma produção espanhola, e conta a história de um homem que teve a ideia de fabricar o próprio dinheiro. E para isso, ele vai recrutar as piores pessoas que existem na face da Terra, tendo em vista que cada uma dessas piores pessoas são as melhores pessoas no que fazem. São piores no sentido de caráter, mas são muito boas no que fazem. O que elas fazem é crime. E ali ele usa técnicas de mídia massiva, começa a mudar a opinião da imprensa espanhola, a opinião da própria população espanhola sobre aquele ato revolucionário, mostrando que não era bem um roubo, porque eles estavam fabricando o próprio dinheiro, estavam roubando dinheiro. Com isso, o seriado La Casa de Papel, ele trouxe um sentimento de despertamento nessa ideia de você buscar a independência, fazer o que é necessário, fazer aquilo que você precisa fazer, o que você gosta de fazer. Mas o que chama a atenção é que o personagem principal daquele seriado é o professor. É o professor. Ele é a pior e melhor pessoa que já existiu na face dessa terra. Por que ele é a pior e melhor pessoa? Ele é muito bom no que ele faz, mas o que ele faz é muito ruim. E isso acaba gerando esse sentimento de que ele é muito bom, mas se você não tiver o filtro correto, você vai descobrir, ou você não vai descobrir, que ele é uma pessoa muito ruim. Eu acredito que, se você já assistiu, pode confessar, né? Eu estou aqui para aceitar a sua confissão. Você torceu para eles se darem bem, saindo vivos lá da Casa da Moeda da Espanha, né? Porque eles estavam fazendo um ato revolucionário. Isso é um sentimento tipicamente influenciado pelo pensamento do professor, de que ele não estava fazendo uma coisa ruim, ele estava fazendo uma coisa boa. O que nós refletimos sobre La Casa de Papel, essa influência que esse seriado trouxe, não só isso, mas a influência que esse pensamento pós-moderno trouxe para a nossa juventude. Quando eu falo juventude, pessoas que nasceram em 1998 para cá, nós estamos vendo de forma concreta como isso é perigoso. E se isso não for pensado à luz da palavra de Deus, nós teremos problemas ainda piores daqui para frente. Isso não quer dizer que a Casa de Papel é responsável por incentivar alguém a cometer crimes. Caim nunca assistiu um episódio da Casa de Papel, ou nunca jogou Battlefield, ou nunca jogou Rainbow Six, ou nunca jogou CSGO. Caim, ele era um assassino porque o coração dele era um coração assassino. Nós temos que entender que o problema não é o incentivo que há por fora. O problema é que há dentro do coração do homem um sentimento pecaminoso de querer o mal dos outros. Isso só é mudado pela nova vida em Cristo Jesus. E refletindo um pouco sobre La Casa de Papel, tudo isso que está acontecendo, eu pude perceber alguns resultados que esse seriado traz.
Isso é espólio. O professor, ele recruta 8 criminosos. 8 criminosos. Você tem lá o Berlim, que era um ladrão. Você tem a Tóquio, que era uma mulher violenta, marido, ex-namorado dela morreu em conflito com a polícia. Você tem o Moscou, que era um cadeieiro famoso. O Denver, que era um beach boy, né, se ele fosse do Brasil. Você tem o Oslo e o Helsinki, que são soldados que lutavam em guerras anteriores e agora estão trabalhando no mundo obscuro do serviço militar. Você tem ali o Rio, que era um hacker que roubava as pessoas pela internet, e o professor, que era um cara que tinha uma mente diabólica que uniu essas pessoas. Então você tem esses 8 criminosos, é Nairobi, né? Traficante que deixou o filho dela ser tomado pelos órgãos governamentais, depois ela está ali toda arrependida. Esses 8 criminosos, no final, 2 deles, isso é spoiler, eles morrem. O Moscou e o Oslo vai morrer. Bom? E o Berlim é suspeito de morte, que diga que ele está vivo para a terceira temporada. Você vê que eles reagem, isso é muito spoiler. Você vê que eles reagem, o resultado de seguir o professor é esse: quase que 3 caixões. Esse é o resultado. E o pior de tudo, o professor conseguiu converter a policial, a Raquel, a ser uma criminosa também, porque ela ajuda eles no processo de fuga, e ela é a vítima da história, da violência doméstica, do machismo estrutural. Então ela transmite essa mensagem. O resultado é esse. Final, o saldo final do La Casa de Papel é 2 criminosos mortos, um suspeito de morte, uma policial que se converteu, e todo mundo com muito dinheiro para se converter ao crime, muito dinheiro para gastar os seus prazeres. Pensando nessa questão, no La Casa de Papel, o que fica claro é que o professor, ele conseguiu fazer com que todos acreditassem nele. Isso a sociologia chama de outrem significativo. Ele fez com que, dentro daquele sistema que eles estavam vivendo, todos acreditassem de forma incontestável no que ele falava. Até os erros que estavam acontecendo foram previstos pelo professor. Todos os problemas com os reféns, todos os problemas que o professor já havia previsto. Então, todo mundo acreditava no que ele estava falando. Um outro fato dentro dessa ideia é que todos eles, em comum, tinham desejos egoístas. Todos eles tinham desejos egoístas. Quando o professor se revela a Raquel e mostra para ela, e ela descobre que ele, o seu affair, é o criminoso, a cabeça criminosa daquele crime, ele vai falar que o governo faz a mesma coisa, produzindo dinheiro, injetando dinheiro nos bancos, vai falar sobre liquidez monetária, mas a verdade é que ele não está preocupado com os pobres, ele está preocupado em ele ter o dinheiro. Isso, a economia vai mostrar que esse processo da Casa de Papel vai inflacionar esse dinheiro lá na frente, porque eles vão injetando esse dinheiro no mercado financeiro, a economia vai recebendo essa nova remessa de dinheiro, isso vai enfraquecendo a moeda, e quem está lá na ponta do setor produtivo, o pobre, ele vai pagar mais caro para ter as coisas. Então você percebe que o que ele está fazendo não é um assalto revolucionário. O que ele está fazendo é um roubo aos mais pobres. Então todos eles têm desejos egoístas. O desejo deles é baseado no egoísmo. O outro fato é que todos eles saíram piores do que entraram. Alguns literalmente nem saíram num caixão. Eles entraram criminosos, saíram dali criminosos ricos. E nós podemos fazer essa pergunta: será que um cara desse pode ser considerado um professor? Essa é a reflexão que eu quero pensar com vocês. Será que esse indivíduo pode ser considerado um professor de fato? O que nós temos é uma série envolvente,
você não assistiu, deva ter desenvolvido esse interesse de você assistir. Tenha o controle da mão, porque é impróprio, muito que se passa em impróprio, coloca em espanhol, porque eles falam muito palavrão. Mas o que nós temos dentro dessa realidade é o pensamento da época. Nós estamos vivendo, a La Casa de Papel é, na verdade, uma mini produção do que existe na vida real. Ontem, o MC Guimê, que é um guru dos jovens, foi preso com porte de drogas, assinou o termo circunstanciado, saiu da cadeia, e aí ela faz um vídeo no aeroporto chamando os seus fãs para ir para o show dele em Floripa. Nós temos essa realidade que você tem influenciadores que levam as pessoas a fazerem coisas erradas, fomentam seus desejos egoístas, e o mundo tende a ir cada vez pior nessa relação. Mas eu estava pensando, refletindo, meditando no Espírito Santo. O que será que o professor teria de semelhança com Jesus? Ou o que será que Jesus teria de semelhança com o professor? E no que eles são diferentes de fato? Por que eles são diferentes? E concluímos pensando o que Jesus realmente exige de nós para sermos considerados seus seguidores. A principal semelhança entre o professor da La Casa de Papel e Jesus é que ambos escolheram as piores pessoas do mundo para estar ao seu lado. O professor escolheu os piores criminosos. Jesus escolheu, como nesse texto aqui, os piores pecadores. Se você olhar para esse time que foi escolhido por Jesus aqui nessa passagem, no verso 17 ao 22, nós temos destaque para Pedro. Pedro é aquele cara sentado. Qualquer coisa que ele resolver na pancada, na porrada. É aquele cara briguento, sanguíneo, aquele cara que fala o que pensa. É aquele cara que, quando se vê ameaçado, pega a faca e corta a orelha do inocente. Esse é o Pedro. Jesus chamou ele para ser seu seguidor. Jesus também chamou Tiago. João, ele é o cara romântico, né? Filhinhos, amigos, amai-vos uns aos outros. Só que esse João, quando foi chamado, ele não era tão amável assim, não. Um dia Jesus foi rejeitado na aldeia dos samaritanos, e ele chega, o irmão dele, Tiago e João, Tiago, ele chega e fala: Jesus, o Senhor quer que nós oremos agora, para que chova fogo do céu e acabe com esse povo que não quis te receber em casa? É quase como uma versão primitiva da Inquisição. Eles querem estabelecer uma jihad no cristianismo. O que nós temos aqui é que Jesus ele chamou as piores pessoas, assim como o professor chamou as piores pessoas. E se você fizesse uma selfie agora, você vai perceber a pior pessoa que Jesus poderia ter chamado para andar do lado dele. Você e eu, nós somos os piores, os pecadores, ofendemos a Deus com a nossa respiração. O fato de nós piscarmos na nossa condição natural, o fato de nós andarmos na nossa condição natural, nós ofendemos a Deus. Mas esse mesmo Deus, mediante a sua bondade e graça, em Cristo Jesus, nos chamou quando nós ainda éramos pecadores. As palavras de Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 7 a seguir, ele declara: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Aí você percebe que tem uma semelhança entre Jesus e o professor. Mas para aí, acabou. Agora eu quero pensar com vocês no texto, as diferenças que há entre um e outro. Jesus e o professor e Jesus. A primeira diferença é em relação à visão. O professor tinha uma visão baseada na terra. Quero dinheiro para me aposentar. Quero dinheiro para viver bem numa ilha paradisíaca no meio do Pacífico. Todos ali estavam sendo guiados por uma visão terrena.
Aí você vai ver a diferença da visão do professor e a visão de Jesus. O verso 17 diz: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Enquanto o professor pensa na terra, a mensagem de Jesus é uma mensagem no céu, é uma mensagem do reino. Enquanto o professor pensa em construir um império, Jesus proclama um reino, o reino celestial. É por isso que eles são diferentes. Um pensa na terra, outro pensa no céu. Como o professor é uma síntese das influências mundanas na atualidade, nós temos que entender que qualquer influência que esteja hoje, qualquer pessoa que esteja influenciando hoje, que não seja Jesus, você pode ter a certeza absoluta que a influência dessa pessoa, em última instância, é para aquilo que é terreno. Ninguém se preocupa em buscar o reino dos céus. Se você buscar esses gurus aí dessas religiões orientais, você vai ver que a mensagem deles é essa: procure ter paz interior agora. Se você buscar esses impulsionadores, mega empreendedores, procure ter sucesso agora. Agora, se você olhar para a mensagem do Evangelho, se arrependa, porque o reino dos céus está próximo. A visão é diferente. A visão é diferente. A visão é diferente. A visão é bastante diferente. Nós temos aqui a realidade de que Jesus olhava a eternidade, o professor olhava a terra, o que acaba. No ensino de Jesus, Mateus capítulo 6, você pode ler na sua casa depois, você vai perceber que Jesus fala: olha, não junteis tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem e os ladrões corroem, roubam e compram, mas ajuntai os tesouros do céu. Essa é a preocupação de Jesus. Isso significa que eu não devo trabalhar? Não. Não é isso que ele está tentando te ensinar. Aliás, não é isso que ele está te ensinando. A proposta é: enquanto o seu coração estiver preso ao que é terreno, a sua vida não terá sentido. Porque qualquer uma dessas coisas que acontecer, o ladrão, a traça, a ferrugem, tira essa alegria. Mas quando o seu coração está naquilo que é eterno, nada pode abalar essa confiança. Sabe por quê? Porque o reino dos céus, ele promove esse posicionamento, direcionamento para as nossas vidas. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então você percebe que há essa diferença. A diferença na visão. A visão do professor era a terra, a visão de Jesus era a eternidade. A segunda diferença que nós podemos destacar entre ambos é o fato de que o professor usou pessoas. O professor usou o Rio, usou a Tóquio, usou Nairobi, usou Berlim, usou o médico que tratou aqueles feridos, usou aqueles que libertaram a Tóquio do carro da justiça. Ele usou as pessoas. A diferença é que Jesus, ele transforma pessoas. Verso 19, diz-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Ele não usa como se essas pessoas fossem um objeto, uma mera marionete que pode ser manipulado para lá e para cá. Não, ele consegue enxergar nesses homens que eles podem se tornar algo melhor, que eles podem vir ser alguém melhor na vida. A ideia é essa. Se nós olharmos para o pensamento do professor de usar pessoas, nós vamos nos deparar com a cultura atual. Nós vivemos um tempo em que a cultura usa as pessoas. Depois que as pessoas não têm mais utilidade, elas vão passar lá no Record, aquele programa da Record lá que imita fantástico, qual é o nome dele? Domingo Espetacular. Aquele da noite? Domingo Espetacular. Domingo Espetacular. Aí eles vão fazer matéria lá com o ator, a atriz, o cantor, a cantora que não é mais famosa, que já está fora da passarela, a Miss que engordou 25 quilos,
o bombado que já não é mais bombado, o cantor que já não tem mais voz. O fato é que a nossa cultura usa as pessoas. A nossa cultura usa as pessoas. O professor usou aquelas pessoas para conseguir o que queria. E nós temos agora Jesus olhando de uma forma diferente. Olha, eu vos farei. Olha, isso tem um peso, irmãos. Isso tem, jovens, isso tem uma profundidade. Eu vos farei, não vai me atrapalhar, não. Sabe o que é a única coisa que você pode fazer para Deus de fato? Eu tenho descoberto isso. A única coisa que eu posso fazer para Deus é atrapalhar os planos dele. Porque quando ele me chama para aquilo que ele quer fazer. Eu vos farei. Aqui nós temos ligações profundas na vida, o vaso sendo moldado pelo oleiro, a videira sendo poldada pelo lavrador, o agricultor, ele está fazendo, ele está nos fazendo, não está apenas nos usando como objetos. O carpinteiro, que trabalha na madeira, que pega um tronco podre, que não tem nenhuma significância, e faz uma ferramenta útil para a vida das pessoas. Essa é a ideia que nós temos em Jesus. Essa é a diferença entre ambos. O professor usa as pessoas. Jesus transforma os indivíduos. A terceira diferença é sobre o destino. E essa diferença é interessante. Por quê? O professor transformou criminosos em criminosos ricos. O professor transformou criminosos em criminosos ricos. Jesus, ele chama esses homens: eu vos farei pescadores de homens. Jesus transformou homens comuns em homens que mudaram o mundo conhecido. Essa é a ideia do destino. Aí você percebe que a visão influencia o destino. A visão que o professor tem leva as pessoas criminosas a se tornarem criminosas milionárias. A visão que Jesus tem do reino dos céus leva pessoas a se tornarem homens que vão transformar o mundo conhecido. Essa é a ideia, Deus. Ele transforma pescadores em pescadores de homens. E aí você vai perceber a influência de Jesus na vida desses homens. Quando o apóstolo Paulo chegou em Atenas, isso está registrado em Atos 17, Paulo foi um desses transformados por Jesus. Quando Paulo e a comitiva dele, a galera dele chegou, Paulo, Silas e companhia, chegou em Atenas, os atenienses fazem a seguinte pergunta: estes homens, na verdade não foi uma pergunta, foi uma afirmação, estes homens que têm abalado o mundo inteiro chegaram até nós. Essa é a ideia. É isso que Jesus faz com pescadores. Ele transforma em homens que abalam o mundo. O professor, no máximo que ele faz é dar dinheiro para criminosos. E olha que o Moscou e o Oslo não se deram bem nessa. Transformaram eles em criminosos, de criminosos para criminosos mortos. O que nós podemos perceber é que há uma semelhança. Jesus e o professor, ambos chamaram pessoas que não valiam nada, mas há uma diferença. Jesus fez das pessoas que não valiam nada se tornarem pessoas com propósito de vida. Louvado seja Deus. Essa é a pergunta que eu faço para você agora. Quem é que você vai seguir? O professor que representa o espírito dessa época, o pensamento dessa época, o professor que só pensa na terra, o professor que só usa pessoas, o professor que faz as pessoas piores ficarem piores ainda, ou você vai seguir aquele que tem o poder de mudar essa realidade de uma forma profunda e absoluta? Se você se dispõe a seguir, perceba as reivindicações de Jesus no texto, assim nós encerramos. A primeira delas está no verso 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer:
arrependei-vos. Ele não faz uma introdução, ele não faz uma contextualização, ele não agrada para depois desagradar. Ele olha para aquela multidão e fala: vocês precisam de arrependimento. Vocês não precisam descobrir que vocês são bons. Vocês não precisam descobrir que vocês são o máximo. Vocês não precisam descobrir o quão hiper, mega, blaster é legal seguir a igreja. Não. O que vocês precisam é de arrependimento. Essa é a mensagem direta para o nosso coração. Arrependei-vos. Arrependei-vos. E aí tem algo interessante. Normalmente as pessoas associam arrependimento à penitência. O que eu faço para me arrepender? Na verdade, arrependimento não é penitência. Arrependimento é mudança de pensamento. No Testamento, o termo grego que associa arrependimento vem de metanoia. É uma mudança na forma de pensar. Então, quando Jesus chama arrependei-vos, Ele está declarando que vocês mudem a maneira que vocês pensam. E aí, eu vou te fazer uma pergunta bastante objetiva. Quem é Jesus para você? Para algumas pessoas, Jesus é o cara que dá carro. Para outras pessoas, Jesus é o cara que dá casa. Para outras pessoas, Jesus é o cara que dá casamento. Para outros, Jesus é o filho de Maria. Para outras, Jesus é um médium evoluído. Para outras, Jesus é um dos profetas do Alcorão. Jesus é muita coisa para muita gente. Mas quando acontece o arrependimento, a tendência é você começar a ver Jesus da maneira correta. E aí que está a grandeza. O que Ele é? Ele é o rei do reino dos céus. O rei é aquele que tem o cetro de poder na mão, é aquele que pode fazer o que quiser fazer, quando quiser fazer, com quem quiser fazer, porque o reino pertence a Ele. Arrependimento vai fazer você enxergar Jesus não da maneira distorcida que as pessoas estão enxergando hoje. Arrependimento vai fazer você enxergar Jesus como Ele é. Ele é o rei. Sim, Ele é o rei. O rei da glória. Louvado seja o nome de Jesus. Essa é a primeira reivindicação. Que você mude a forma de enxergar. Pare de achar que Jesus é o seu pé de coelho. Pastor, estava com os problemas lá no meu trabalho. Passei naquelas lojas da China lá, comprei o nome de Jesus em madeirinha lá e coloquei em cima do meu computador. Parece que tirou, saiu os maus olhados. Jesus não é o seu pé de coelho, você ficar fazendo mandinga com o nome dele. Jesus é o Senhor, é o Senhor da sua vida. Quem sabe não está precisando da luz dele brilhar em você lá, para que as trevas sejam dissipadas. Então nós temos que pensar em Jesus da maneira que o arrependimento produz. Vai nos fazer enxergar a vida, Jesus e o pecado de uma forma diferente. Essa é a primeira reivindicação dele. Arrependei-vos. Olha o verso 19. Disse-lhes: vinde após mim. Galera, venham a mim. Jesus falou. Com isso, Jesus ele assume o que nós chamamos de singularidade. Eu tenho lido tantos livros das religiões orientais. Eu já estou até cumprimentando as pessoas com namastê. Isso produz uma paz, uma aura tão tranquila. Eu fico lá meditando, refletindo. Tudo isso é uma forma de tirar a singularidade de Jesus. Tudo aquilo que você acha que pode produzir alegria no seu coração, se não Deus e Deus por meio de Jesus,
torna-se uma prática idólatra do nosso coração. Quando ele fala, vinde após mim, ele está chamando pessoalmente, porque nas palavras de Paulo existe um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Louvado seja o nome de Jesus. Não é essa ideia de que todos os caminhos levam a Deus, não levam. Um único caminho conduz a Deus o Pai, Jesus. Todas as outras formas são atalhos para que ninguém chegue a lugar nenhum. Essa é a realidade. Em Cristo, somente em Cristo, ele declara: vinde após mim. Ele chama para si a responsabilidade, porque ele tem esse poder. E eu vos farei. Ele tem esse poder transformador. Em último lugar, verso 20. Então eles deixaram imediatamente as redes do Senhor. Perceba que o deixaram traz uma ideia dinâmica. Eles deixaram. Isso significa que algumas coisas mudariam dali para frente. Primeiro, é que eles não seriam mais discípulos de Moisés. A partir daquele momento, eles seriam discípulos de Jesus. Segundo, o que vai mudar é que eles não dependeriam mais de lançar as redes para viver. Eles dependeriam de Jesus. Isso nos faz pensar que o discipulado, isso não quer dizer que você deva